Ora então, boa tarde a todos. É com todo o gosto que aqui me encontro de novo, mais uma vez. Zira, te queres ficar aí? Ficas muito bem aí, mas vais ficar com uma dor no teu pescoço. Ah, pronto, tudo bem. Hoje, como acabamos de, ao conversar com Deus, ir pedindo proteção também para isso, vamos falar exatamente da lei de Deus, ou lei divina, ou também lei natural, e dentro desse grande conjunto que eu quero significar aqui, que é como se fosse um universo. A lei natural ou lei divina é o grande universo das leis de Deus, que nós vamos descobrindo. Dentro dela há um sistema solar que são as leis morais. Mas é só um sistema solar. Há muitos outros neste universo. Isto para dizer que a lei divina ou lei natural respeita a tudo o que foi criado por Deus. Assim, por exemplo, as ciências que estudam as leis físicas, seja da biologia, da geologia, também são leis divinas. Porquê? Porque estudam a obra do Criador. Nós, como filosofia moral, que é ética, nós estudamos as questões do comportamento no sentido do bem proceder, e isso trata exatamente as chamadas leis morais. O que pretendemos aqui simbolizar é algo que encontrarão no Livro dos Espíritos, e hoje ainda voltaremos a este tema várias vezes, mas mais ou menos isto resume-se a que este sistema solar tem um Sol que é a última lei que está considerada no Livro dos Espíritos, a lei da justiça, amor e caridade, à volta do qual orbitam todas as outras, a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição. Sim, é uma lei de Deus também, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, aqui estão elas. Não quer dizer que se esgotem, nós homens é que as vemos assim e precisamos de uma catalogação. Muito bem, como eu vos vinha a dizer, esta parte da lei, as características da lei natural ou lei divina, vocês poderão encontrá-la na terceira parte do Livro dos Espíritos. Entre estas perguntas, a 114 e a 148, vem a caracterização destas leis, que depois vai esmiuçando e vai fixando o objetivo de estudo naquela que nos interessa à filosofia espírita, as leis morais. Muito bem, então vamos ver um pequeno resumo do que isso poderá ser. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Em resumo, é isto que objetiva fundamentalmente as leis morais. Vamos então passar a caracterizar o grande universo primeiro e depois do geral vamos então entrar no particular, que são as leis morais.
Vamos olhar para as características da lei natural, nas quais se inclui as leis morais. Vamos olhar para a sua origem e conhecimento, como é que ela surge, como é que nós temos acesso a ela. Vamos olhar, e já agora começamos a enfocar mais para o que nos interessa, as leis morais, as questões do bem e do mal. E por último, vamos olhar para as questões da divisão. Porque é que são assim? Neste momento são 10, mas nada disto é estanque, nada disto é imutável, como iremos ver. Muito bem, comecemos então pelas características. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Meus amigos, vamos fazer aqui um pequeno ponto de reflexão. E quero chamar a vossa atenção para estas duas características que aqui estão. Foi-nos dito que, a lei, está na pergunta 615, foi-nos dito que a lei de Deus é tão eterna, é eterna como o seu Criador e é imutável. Será? Então, se a lei é de Deus, foi criada por alguém, certo? Então não pode ser tão eterna como o seu Criador. Eterno só há um. Deus não tem princípio, não tem fim. Mas se a lei é dele, quem é que a criou? Foi ele próprio. Então a lei teve um início. Então teve um início, não é eterna como o Criador. Está mal? Não, não está mal. Eu ponho-vos devolvo-vos o problema de Kardec. Como é que Kardec iria escrever isto com a linguagem curta que nós ainda hoje temos? Nós costumamos dizer, bem, o ser humano é imortal no sentido que a morte não termina nada, a vida continua através de um ente espiritual que permanece, tivemos princípio e não temos fim. Ora bem, então como é que ele ia dizer a respeito da lei? Bem, a lei de Deus, a lei moral, já pré-existe ao homem, sim, deve ter sido criada antes do homem. Portanto, será mais imortal que o homem, mas menos eterna que Deus, já que Deus é que a criou. Portanto, meus amigos, este é o nosso problema. Nós temos um problema de linguagem e não é por acaso que o Espiritismo vem também tentar esclarecer uma série de problemas de interpretação, por exemplo, de textos do nosso referencial cristão, Jesus Cristo. Porque é que é escrito o Evangelho segundo o Espiritismo? Para clarificar algumas interpretações feitas pelo homem. E aqui temos um exemplozinho, ok? Isto para vos dizer que nós não estamos no domínio de uma religião, nós não estamos no domínio de uma filosofia dogmática. Temos que pensar sempre por nós, pensar sempre, justificar sempre a opinião que temos. Quem diz a parte eterna diz a parte imutável. Demonstrar-vos-ei no final desta sessão que destas leis há pelo menos duas que são muito pouco imutáveis. Pensai, a lei de destruição e a lei de reprodução. Depois voltaremos a elas, ok? Muito bem, vamos continuar. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Ora bem, o homem, para estudar as leis que foram criadas antes dele, a gente vai descobrindo, elas já existiam. Utilizamos para a área física, utilizamos as ciências, comprovação, etc. Portanto, os vários ramos das ciências.
Para a área moral de comportamento, utilizamos a filosofia moral, é chamada ética. O Espiritismo é exatamente uma filosofia moral, filosofia que estuda os comportamentos. E atenção que há uma diferença entre ética e moral. Vamos tratar dela ainda hoje, para também percebermos. Adianto-vos já que a moral é como se fosse o resultado dos estudos éticos. A moral tem a ver muito com os costumes, o que é bem, o que é mal numa determinada sociedade, num determinado tempo. A ética é sempre bem ou sempre mal em qualquer tempo. E é através do estudo ético, da justificação, porque a filosofia justifica-se porque é que é bem, porque é que é mal, que nós influenciamos o comportamento à nossa volta, a dita moral. Ok? Portanto, o Espiritismo rege-se pela ética e influencia a moral, como vamos ver. Vamos continuar. A parte de origem e conhecimento. Nós todos temos a ideia que, pelo menos quando enfrentamos um problema novo para nós, algo que nós não conhecíamos, nós todos sentimos uma vozinha que, no mínimo, nos põe em dúvida. Estarás a fazer bem? Estarás a fazer mal? Não sei se sim, não sei se não, e tal. Parece, nós chamamos-lhe aquilo, é a consciência, a voz da consciência, né? Ou a voz da sabedoria. Então, nós vimos todos com isto, todos. Parece que vimos todos programados desta maneira. Vimos com essa vozinha bem empregada na consciência, todos. E, claro, isto vai-se apurando ao longo das encarnações. Bom, não é por acaso que Moisés fez a primeira interpretação da lei de Deus, não é? Através do decálogo de Moisés, as tábuas que ele recebeu. Passado uns milhares de anos, veio Cristo e veio refazer essa lei. Não veio deitar toda fora, mas veio reinterpretá-la. E hoje temos o Espiritismo que também a vem refinar. Estão a ver? Portanto, isto há um progresso. À medida que vamos evoluindo, há coisas que nós vamos vendo que não estávamos a ver. Estão a ver? Portanto, daí de novo, reforça a ideia de que estamos no domínio da filosofia. Aqui não há a verdade. Há a forma como olhamos para a realidade e a interpretamos. E é do contraste de verdades entre nós próprios que tiramos uma que não era tão boa e agarramos uma melhor. Mas não nos vamos apaixonar por ela. O próprio Espiritismo, na Gênese, na obra da Gênese, o último livro da codificação, Kardec diz, a respeito da natureza da doutrina espírita, no parágrafo 55, diz ele que o Espiritismo segue ao lado das outras ciências. Se em algum momento as outras ciências revelarem uma melhor verdade que aquela que ele tem, ele a aceita. Ok? Portanto, temos sempre que estudar. É sempre um ato inteligente nós sabermos porquê que é bem proceder, porquê que é mal proceder. Muito bem. É claro que não é só através das doutrinas filosóficas morais, que há várias, o Espiritismo é apenas uma, não é só através das religiões, por exemplo, não é só através dos livros que são publicados, mas também, e todos sabemos que de quando em quando aparecem seres mais ou menos adiantados, as que as religiões chamam profetas, que também nos ajudam no nosso progresso. Sei lá, Moisés, Jesus Cristo, isto para falar da religião cristã. Portanto, vão aparecendo sempre uns seres mais adiantados que também nos auxiliam. Kardec também fez este papel de profeta. E claro, todas as religiões os têm, em termos de religiões. E no Espiritismo, embora sendo, tal como vem descrito no que é o Espiritismo, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e doutrina filosófica, como ciência estabelece e define as relações entre nós e os espíritos, as leis que nos regem, e como filosofia compreende as consequências morais, as consequências de comportamento que emanam dessas relações. Isto vem no livro do que é o Espiritismo, isto pode-se traduzir mais ou menos como uma definição mais simples, é uma filosofia de base científica. Científica porquê? Porque tem que justificar todas as suas crenças e consequências ético-morais. Exatamente dessa justificação, dessa investigação filosófica e científica, retira orientações para a nossa conduta, a tal conduta moral, mas que se baseia na ética. Ok? E aqui torno a reforçar,
que há uma diferença entre ética e moral que já iremos adiante. E claro, o Espiritismo, nesta tríplice natureza, necessariamente também beneficia de quando em quando trazer seres bastante iluminados que nos ajudam. Aqui temos, por exemplo, o referencial do Espiritismo, por acaso coincide com o de uma religião, mas é tão só, não é por ser desta religião ou de outra, é apenas pela sua elevação, pela sua capacidade, pelo referencial moral que ele refere. Coincide com Jesus Cristo, coincide com a religião, as religiões cristãs. Ok? Muito bem. Então, vamos agora entender-nos a respeito do bem e do mal. E agora vamos começar a entrar na filosofia moral. E aqui vamos abordar as questões da diferença entre a moral e a ética. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Não foi por acaso que eu sublinhei esta ligação. Vocês ouviram bem? Funda-se a moral, funda-se na observância da lei de Deus. Então, se algo se funda, quer dizer que está algo entre o resultado e uma base, certo? Portanto, é como se fosse a observância da lei de Deus, digamos que seriam os alicerces de um edifício que é moral. Muito bem. E o que é essa observância? Como é que nós observamos uma lei? Por exemplo, a gente pega no Diário da República e vamos lá ver um decreto-lei que saiu agora. O que significa observar essa lei? Primeira coisa é nós lermos e interpretarmos, a ver se nos faz sentido. Em que é que nós temos que alterar um comportamento do outro, se está certo ou não. Então estamos a moral é a regra de bem proceder, certo? Isto é, de um ato de distinguir o bem do mal. Aqui se passa a mesma coisa. Na observância, portanto, eu para chegar à moral, já estão a ver que a moral é como se fosse um teto de edifício, é um resultado de uma atividade inteligente cumpre a lei através de do uso Deus. da razão. Daí o Espiritismo tem que utilizar este processo, que é a ética, justificação dos comportamentos que são tidos por bem ou por mal em determinado momento. Uma coisa é certa, esta base tem que ser mais sólida do que o teto. E vamos ver exemplos em que há tetinhos e tetinhos, mas a base tem que ser sempre a mesma coisa. E aqui se funda as diferenças entre a ética e a moral. Aqui estamos na base, estamos na ética e aqui estamos na moral. Vamos continuar. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A moral Sim, quando crê em Deus e o quer saber. O tal Deus ato lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. É através da inteligência que nós distinguimos o bem do mal. Não é porque todos façam, nem porque A faça e B não faça. Tem que fazer sentido para todos nós. Temos de saber justificar. Ora bem, isto então leva-nos às questões da ética e da moral. Vamos abordá-las com um exemplo para eu tentar fazer mais claro sobre isto. A moral, como já estamos a ver, é o teto deste edifício em que há uma elaboração mental, com a razão, um ato inteligente, e que dita que este comportamento é bom ou aquele comportamento é mau. Vamos começar por um exemplo simples. Eu vejo aqui senhoras que hoje estão de calças. Em Portugal, não foi sempre assim, mas hoje é moral. Isto é bem proceder uma senhora estar de calças na nossa sociedade de hoje, mas não foi sempre assim. Há umas dezenas de anos atrás era imoral.
Mas não só. Estas mesmas senhoras que hoje aqui estão livremente e bem procedendo, se mudarem para o Afeganistão, é imoral. Vão ser apedrejadas, é crime. O Espiritismo, como filosofia, não pode regular-se por um referencial que anda ao sabor das latitudes e das sociedades. Filosofia é filosofia. Há que justificar, utilizar a razão. Portanto, tem que ser sempre assim. Um espírita no Afeganistão não vai pensar de uma forma diferente de pensar aqui. Isto é um exemplo relativamente simples. Vamos agora a um exemplo um bocadinho mais complexo. Este aqui está. Pena de morte. Pena de morte é moral. Ora bem, vamos olhar aqui para o nosso mundo. Vamos olhar para o nosso mundo. Os países que estão a azul, a pena de morte está abolida. Isto é, hoje é mal proceder, é imoral, mal proceder, que um juiz eleito pela sociedade, escolhido pela sociedade, manda tirar a vida a um réu que se provou em tribunal que ele matou alguém, que ele fez assim. É mal proceder, desde há 150 anos esta parte do nosso país. Mas não é assim em todo o mundo. Olhai, por exemplo, países até que temos referência com grandes avanços. Os Estados Unidos, Estado do Texas. No Estado do Texas, ao contrário, continua a ser bem proceder, eles têm a pena de morte, continua a ser bem proceder que um juiz manda tirar a vida a quem se provou que tirou a outro. Ui, então e o Espiritismo? Como é que se resolve isto? Se este juiz for espírita, está nos Estados Unidos e pensa de uma maneira e aqui pensa de outra? Não. A gente tem que perguntar, então, usando a razão, diga-me lá, ela é ética nos países em que é moral e é antiética nos países em que é imoral? Não, é antiética em qualquer lado, esteja moral ou imoral. Ui, mas então agora entramos no domínio da filosofia, então agora há que justificar. Muito bem, então vamos justificar. Nós já vimos que a ética é um ramo da filosofia que estuda os comportamentos morais. O comportamento ético é sempre aquele que se julga estar correto e se justifica. Então, se a pena de morte é ética? Não. É antiética, perdão. É antiética em qualquer lado. E porquê? Aqui tem um silogismo, poderá haver outro. Então, o homem é imperfeito em qualquer lado, não é? É imperfeito aqui, nos Estados Unidos, no Afeganistão. Então, se é imperfeito, o homem pode errar aqui, nos outros sítios, onde a pena de morte é moral. Então, se pode errar, um juiz pode errar, como um juiz pode errar, pode enganar-se nas penas que atribui, já não é a primeira vez. Ora, então, se assim é, um juiz não pode aplicar uma pena que não possa ser revertida. Isto é, pode-lhe dar, como dá no nosso país, 25 anos de cadeia, pode-lhe dar multa, etc. Se por acaso, passado 2 ou 3 anos, se provar que se enganou e já não é a primeira vez, se lhe tiver dado uma pena destas, restitui-o à liberdade, uma indemnização, enfim. E se o tiver mandado matar, como resolve? Por isso, pena de morte é antiética em qualquer lado. Uma perguntinha simples. Se é ético, se é moral, se é bem proceder. Pode um espírita casar com a irmã da sua viúva? É bem proceder? Vou repetir. Pode um espírita casar-se com a irmã da sua viúva? Pode? Não pode, está morto. Está morto, a irmã da sua viúva está morta. Okay. Pronto, isto é só para animar um pouco. Ora bem, portanto, o Espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral, justificando porque é que é bem ou que é mal, a gente influencia o costume, o hábito à volta da sociedade. Portanto, porque o mal é sempre mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser o mesmo que ninguém o pratique. Todo mundo faz, não pode ser uma justificação para um espírita. Não pode ser, porque é exigir, está no domínio de uma filosofia, é exigir que saiba porquê que está a fazer bem ou mal. Não é porque no centro espírita o diretor do centro espírita faz ou o meu amigo faz. Não. É porque a minha cabeça é que tem que justificar. É este
o desafio que a filosofia espírita vos lança é esta a diferença entre ética e moral. Vamos agora olhar para estas questões. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Esta metáfora que eu muitas vezes utilizo é a metáfora da moeda do euro, em que de um lado, como qualquer moeda, um lado tem uma cara, do outro lado tem uma coroa ou vice-versa. De um dos lados está a nossa relação com a sociedade humana, com todos nós que estão à nossa volta. Do outro lado está a relação com tudo aquilo que não é humano. Os animais, os vegetais, a natureza, enfim. Okay? Olhando para o lado da sociedade, há três perguntas, ou pelo menos do lado da sociedade há duas, há três no total, mas há duas perguntas que regem esta questão de uma forma muito simples, muito exata, no Livro dos Espíritos. É a pergunta 632 e a 642. Na 632 é sugerido aquilo que nós ouvimos, é a regra da reciprocidade. Ok? Jesus disse, não faças aos outros, não queres que façam a ti. Esta é a primeira regra. Quase todos nós conseguimos cumprir, ou pelo menos temos ideia que assim deve ser. Mas pronto, todos nos esforçamos. Mas digamos que na moeda, a moeda também tem dois metais, não é? Tem uma parte interior que é a prata, digamos, e uma parte exterior que é o ouro, que é mais valioso que a prata. Ora bem, então esta parte de não fazer aos outros, não queres façam a ti, a regra da reciprocidade, a mais simples, está efetivamente aqui colocada. Mas atenção, que na pergunta 642 é dito isto, que não basta apenas não fazer o mal ao outro, é preciso fazer todo o bem para evitar o mal. E esta é a parte de ouro. Exemplo, imaginai que tendes ao vosso lado um amigo, uma amiga que está a atravessar um problema que vocês já atravessaram, vocês conhecem esse problema, sabem que decisão tomar e sabem quais são as consequências de tomar uma ou outra decisão. E vocês sabeis como é que esse amigo ou essa amiga pensa e vocês põem-se a medir, eu não vou dizer aquilo que ele ou ela não quer ouvir, não vou estragar a minha amizade e tal. Ela acaba de bater com a cabeça na parede. Mal. Fazer todo o bem para evitar o mal. É preciso ter a coragem de, com calma, lhe dizer, amigo, amiga, eu quando atravessei este problema, eu, por estas razões, segui este caminho. Não vais por onde estás a pensar, porque vais-te dar mal, por isto, por aquilo. Agora, necessariamente, tu tens o livre-arbítrio, tu vais decidir da maneira que tu entenderes. Não te aborreças comigo, mas a minha consciência manda que te diga. É isto que significa fazer todo o bem para evitar o mal. Do outro lado da moeda, temos a relação com tudo o que não é ser humano, a natureza. E nós ouvimos dizer ali, evitar o excesso. Quando a gente come demais, também a gente sente que se excedeu. Aqui é a mesma coisa. O homem, quando lida com os vegetais e com os animais, é lícito que o homem mate animais ou vegetais para se alimentar. Deus criou a necessitar de proteínas animais e vegetais. O que não é lícito é exceder, isto é, matar por prazer e desperdiçar esses alimentos e as outras coisas. Portanto, é evitar o excesso e nada mais. Isso vem na pergunta 633 do Livro dos Espíritos. Continuando. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal,
seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Quanto maior conhecimento nós temos, maior responsabilidade temos. Os nossos juízes nos tribunais civis já hoje atribuem penas distintas ao mesmo crime cometido por pessoas distintas em circunstâncias distintas, certo? Base em quê? Nas chamadas atenuantes e agravantes. Isto é, quando se verifica que a pessoa cometeu aquele crime sabendo que era crime e o fez com intenção, tem uma pena mais grave do que aquele que a cometeu involuntariamente. É uma pálida reprodução da lei de Deus e diz que aqui está dito: o mal exponencia com a intenção em o praticar. Se eu sei que é mal e mesmo assim vou fazê-lo, sou mais responsável do que aquele que não sabe e faz a mesma coisa. Se o mal exponencia com a intenção em o praticar, o bem exponencia com a dificuldade em o praticar. Exemplo: imaginai que hoje, quando saíres e voltares para casa, encontrais um mendigo. Todas as vezes vocês o veem e tal. Vocês metem a mão ao bolso e dão-lhe a moedinha que vos sobra. Está bem? É bem proceder, é um ato de caridade. Mas hoje experimentai fazer outra coisa. Experimentai, em vez de dar a moeda, dizer: amigo, vem daí comigo para a minha casa, vem jantar com a minha família. É mais difícil, não é? Mas é melhor. Portanto, o bem exponencia com a dificuldade em se praticar, o mal exponencia com a intenção em o praticar. Por outro lado, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. muito bem, isto é um apelo muito importante a quem detém funções de liderança. Todos nós vivemos em sociedades organizadas. Às vezes é no trabalho, até em casa, ou num clube desportivo, ou num centro espírita. Há uma hierarquia para organizarmos o trabalho. Portanto, e há uns que são responsáveis por dar ordens a outros, orientar os outros. Ora bem, que ninguém que detenha posição de chefia se escude atrás disso, pensando que a ordem que dá, como depois não é levada à prática por ele próprio, que não está a cometer o mal. Não. Ok? Portanto, é tão responsável quanto aquele em que a gente deu a ordem para proceder daquela maneira. Portanto, não estamos isentos disso. Há que meditar isto muito seriamente. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. Portanto, isto nós temos um provérbio na nossa linguagem portuguesa que diz: tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta. Tal e qual. Portanto, se só por falta de ocasião eu queria cometer aqui um determinado comportamento que eu sei que é reprovável, está justificadamente imoral, é mal proceder, e só não o cometi só porque não houve oportunidade, cuidado, sou responsável. Uma coisa é que, havendo a oportunidade e eu sabendo que é mal proceder, eu me retenha e não cometa. Outra coisa é que, se a falta de ocasião, sou tão responsável como tendo praticado, ok? Então, ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá
por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Portanto, cá está aquilo que eu há pouco já vos explicava. Pergunta 632 diz lei da reciprocidade, não faça aos outros, não queres façam a ti, e a 642 vem a rematar com o ouro da moeda dizendo, mas não basta, é preciso que se faça todo o bem para evitar que má maior ocorra. A história do amigo que está em dificuldade e que não quer ouvir a solução que a gente tem para lhe dizer, embora nós saibamos que essa é a melhor. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. É por isso que, tal como começamos no início, consideramos que as leis morais são apenas um sistema solar, cujo Sol é a última, a justiça, amor e caridade, e tem como satélites todas as outras. E que isto não tem nada de definitivo, tal como nos foi dito. Não tem nada de definitivo, porque se tivesse definitivo, então ainda estamos com a lei de Moisés. Ok? Não tem nada definitivo. Nós precisamos neste mundo, neste momento, encontrar orientações para estas áreas que aqui estão. Podem ser mais, podem ser menos, ajustado ao progresso em cada sociedade e ao mundo em que estamos. Mas tão só, nós já vimos aquelas questões da eternidade, agora se calhar toca-nos a imutabilidade. Eu dizia-vos logo no início que há aqui duas leis, nomeadamente a reprodução e a outra é a destruição. Dentro deste conjunto são leis muito pouco imutáveis. Porquê? Estamos no domínio da filosofia, eu tenho que me justificar. Então, vamos lá pensar. Lei da reprodução. Nós sabemos que o espírito também progride. E à medida que vai progredindo, vai tendo menos necessidade de encarnar. Chega a um momento, está nos chamados planetas divinos, a matéria já não tem influência nenhuma e ele é apenas alma. Então, nesse planeta, para que é que servirá a reprodução? Não há corpos para reproduzir, nós só reproduzimos o corpo. O nosso filho não é nosso, é um espíritozinho que nós damos o corpo para ele encarnar. Mas só tem sentido nos mundos em que houver encarnação, certo? Portanto, esta lei é uma das primeiras. Claro, é imutável neste mundo com este adiantamento. Mas quem diz isso, e porque está muito relacionada com a destruição de corpos físicos, tem a lei da destruição. A lei da destruição serve pelo menos dois propósitos, que é dar um fim útil às carcaças, aos cadáveres, sejam dos animais, sejam dos vegetais, e assistir no controlo das espécies, da reprodução das espécies. Ora, num mundo em que não haja encarnações, não há corpos físicos, então vamos destruir, vamos dar um fim útil a que carcaças? Zero. Controlar que espécies? Zero. Portanto, a destruição, se bem que é uma lei divina também, dentro de determinados limites há regras para bem proceder destruindo, podemos conversar nisso quando quiserem, é certo que desaparecerá. Daí a questão da imutabilidade de que eu vos falava. Tudo isto
vem outra vez entroncar naquilo que, na tónica geral que eu vos fui deixando, que o Espiritismo é exatamente isto, temos que sempre, em qualquer momento, ser capazes de saber e comunicar porque é que algo é bem ou mal proceder, e não porque o outro diz ou que ouviu e por todos fazem e tal, nada disso é. Para terminar, conto-vos uma pequena anedota. Estão a ver aquelas salas de espetáculos que têm uma plateia e têm um balcão, ok? Então, conta-se que num belo dia está no meio da plateia, nas filas centrais da plateia, está um indivíduo sentado numa determinada fila e põe os pés na cadeira da frente, assim, numa boa e tal. Vem o homem responsável pela sala, olha para ele e diz assim, bem, este está aqui um bom artista, e resolve ter uma aproximação meio cínica a ele, e diz-lhe assim, então amigo, só te falta uma cervejinha, não é? E diz ele, não, o que eu preciso mesmo é uma ambulância, porque eu caí ali de cima. Ok, moralmente era errado, não era? Eticamente era certo. Certo? É preciso sempre nós pegarmos pela cabeça e conhecermos. Bem, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei estes livros que aqui estão. Estes são livros o que é o Espiritismo, depois são da codificação. Alguns livros de filosofia. Este é o link onde vimos aquele filmezinho em que Kardec falava. Eu estou a gravar esta palestra e vou publicá-la neste canal de Espiritismo, Espiritismo JG. É só escrever no Google Espiritismo, espaço JG. E também tem aqui o meu e-mail, caso queiram trocar e-mail comigo, para além das respostas e da conversa que possamos ter agora, e estava à vossa disposição, no tempo que falta, para responder a qualquer pergunta sobre esta matéria, sobre outra, que eu saiba, para conversarmos. Obrigado pela vossa atenção.